Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez estamos aqui no Centro Espírita Caminhando para Jesus, para a nossa palestra das sextas-feiras. E hoje nós teremos a nossa irmã, companheira do DIGI, Priscila Monteiro, que fará uma palestra sobre o instinto e os meios de conservação. Uma palestra, com certeza, vai ser muito interessante e muito boa. Mas antes de passar a palavra para a Priscila, vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo a Jesus, nosso querido mestre e irmão, que nos dê a compreensão necessária para absorvermos o ensinamento que a nossa irmã irá trazer para nós. Que a espiritualidade amiga, trabalhadora da casa, que os nossos mentores e guias espirituais nos auxiliem para esta compreensão e assim podermos melhorarmos o nosso processo evolutivo moral. E assim, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, para iniciarmos a nossa palestra da noite de hoje, em teu nome. Assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. É sempre uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, né? Para que a gente possa conversar um pouco e fazer algumas reflexões, né? E hoje eu quis trazer aqui para vocês um pouco sobre essa parte que está lá no Livro dos Espíritos, né? Na verdade, o capítulo 5, que vai tratar sobre a lei de daí no livro. E aí eu vou pedir, né, que vocês me permitam fazer um recorte, na verdade, dessa lei, junto com um livro que eu gosto muito, uma história que eu acho assim riquíssima de significados, que é O Pequeno Príncipe de Exupéry. Para mim esse é um livro que parece ser um livro bastante infantil, mas quando a gente lê ele com atenção, com detalhe, com cuidado, a gente acaba descobrindo vários ensinamentos, né? E acho que cada vez que você até lê ele, você encontra uma coisa que antes você não tinha percebido. Então, na última vez que eu fiz uma leitura desse livro, eu acabei fazendo alguns links, né, com o Espiritismo, principalmente nessa parte da lei de conservação. E aí eu acho interessante aqui para a gente construir algumas reflexões. Então, para começar, a primeira parte que está lá no Livro dos Espíritos, né? E aí eu também vou pedir a vocês para ler aqui alguns trechos, eu vou colocar alguns trechos aqui. Minha gente, hoje a minha gata, ela está querendo participar da palestra, então me desculpe se ela interromper aqui, viu? E aí o primeiro tópico é o instinto de conservação. Eu vou trazer aqui algumas perguntas, vou comentar, vou ler para vocês, para que a gente possa entender mais sobre esse assunto, tá? Então, a primeira pergunta é a 702, que nos traz, né? É lei da natureza o instinto de conservação? Então, a gente pode entender, né, que o ato de conservar, né, é algo inato, é algo que já nasce conosco, é algo que já vem conosco. E aí vem a resposta da espiritualidade que diz, sem dúvida, todos os seres vivos a possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência, nuns puramente maquinal e raciocinado em outros. Então, desde aquele ser mais simples, né, dentro de todo o processo evolutivo da natureza, até o mais sofisticado, que seria o ser humano, né, com toda a complexidade que a gente tem, há o instinto de conservação, que é o que permite a gente, na verdade, evoluir, né? É o que permitiu que as espécies evoluíssem, é o que permitiu que a gente se apoderasse, de certa forma, desse planeta e tornasse ele o nosso lar, né? Foi esse instinto, essa busca de estar vivo. E na outra pergunta, ele traz, com que fim outorgou Deus, né? Nos concedeu, por que ele nos concedeu esse instinto de conservação, né? Qual foi a finalidade, qual é o objetivo
da gente buscar essa conservação? E aí ele responde, né, da seguinte maneira: porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então eu marquei até essa parte, né? Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres e que eles os sentem instintivamente. Então, o que é que a espiritualidade está trazendo para a gente aí nesse momento, né? É que, de fato, não haveria busca de aperfeiçoamento, né? Não haveria progresso, não haveria crescimento se não houvesse a vida, né? Porque é através dessas várias existências que a gente vai ter, inclusive no plano material, né? Que a gente vai conseguir construir esse movimento de progresso, esse movimento de evolução. Então, o aperfeiçoamento passa necessariamente pelas vivências que a gente vai ter que passar nessas vidas que nós vamos acabar construindo. E aí eu acho muito interessante a gente fazer esse recorte no momento atual, porque a gente pode, né? Com certeza, diante de tudo que a gente está vivendo, muitos são os questionamentos de por que a gente está passando por isso, né? De o que é que está acontecendo efetivamente, de o que é que vai acontecer, de como tudo isso vai terminar, de como as coisas vão se desenvolver daqui para frente e principalmente de qual é o propósito maior, né? Desse momento atual tão adverso que a gente está vivendo. E aí, quando a gente começa a ler a parte da lei de conservação, a gente começa a realmente ter mais claro, né, esses objetivos dessa vivência material, com toda a complexidade que ela apresenta, com todas as dificuldades que ela possui, como algo extremamente necessário para que a gente de fato se desenvolva e se aperfeiçoe. E aí, um outro ponto que a gente também precisa entender é que essa conservação, que é algo que é inato nosso, ela pode funcionar para o bem, como ela pode funcionar para o mal, né? E aí por isso que eu coloquei essa frase aí: importante saber o que conservar. Por quê? Porque nós sabemos que, estando em processo de evolução, certas coisas que nós tínhamos em algum momento não vai mais fazer sentido para que a gente evolua. E a gente precisa, por conta disso, dar um passo adiante e abandonar determinados hábitos, determinadas posturas, determinadas formas de viver. E aí eu trouxe essa imagem do livro, né, do Pequeno Príncipe, que aí eu vou explicar também, até porque nem todos podem ser que tenham afinidade com a história. O Pequeno Príncipe, ele vive num planeta muito pequenininho. Se você perceber aí nessa imagem, você vê claramente esse planetinha, né? E ele neste planeta. E ele tinha uma preocupação muito grande estando nesse planeta, que era manter ele organizado, porque o planeta era tão pequeno e se ele não tivesse cuidado, ele não conseguiria mais seguir vivendo ali. E havia uma planta, né, que é o baobá, que ela costumava crescer no planeta, vez por outra. Só que o baobá é uma planta enorme, né? Existe até um baobá aqui em Recife. Quem já viu consegue ter uma ideia. É uma planta enorme, é uma planta gigantesca, com um caule extremamente largo, como mostra aí na figura. E se ele não percebesse, se ele não tivesse ali preocupado em sempre estar olhando como estava o solo, né? Em sempre estar verificando se estava crescendo alguma coisa no lugar errado, esse baobá poderia crescer e tomar todo o espaço do planeta. E com isso, ele não conseguiria mais ter ali a sua morada, ter ali a sua casa. E aí tem uma comparação que a gente pode fazer desse processo de cuidado, né, do Pequeno Príncipe com o planeta, com a nossa realidade, né? Então, a gente vai ver que nesse caso do Pequeno Príncipe, o planeta ele vai ter ervas boas e ele vai ter ervas más, né? Vão nascer flores cheirosas, bonitas,
que vão ajudar ele a ter ali um espaço agradável, mas ao mesmo tempo vão surgir ervas daninhas, né, o próprio baobá, que vão começar a desequilibrar aquele ambiente. Então, da mesma forma que acontece com essas plantas no planeta do príncipezinho, também acontece conosco. Se a gente for pensar, por exemplo, que o nosso corpo é esse planeta, nós vamos ter pensamentos bons e nós vamos ter pensamentos ruins. Nós vamos ter boas intenções e nós vamos ter intenções ruins surgindo o tempo todo dentro de nós. E aí, se a gente não se perceber continuamente nesse processo, se a gente deixar que essas coisas cresçam à vontade, pode ser que lá na frente a gente tenha mais dificuldade, né, de controlar esse cenário. Então, se o Pequeno Príncipe deixasse aí essas sementes ruins alastrarem-se e as ervas daninhas surgirem e o baobá crescer, vai chegar um momento que ele não vai mais conseguir retirar aquilo do planeta, ele vai ter dificuldade de viver ali. Ele vai ter que se mudar, sair daquele lugar. E conosco, se a gente não tem esse mesmo cuidado, se a gente não tem essa mesma preocupação, a gente pode acabar deixando que certos sentimentos, deixando que certos pensamentos tomem uma proporção maior do que deveria. Então, precisamos saber o que conservar. Porque o instinto de conservação, o nome já diz, é um instinto. Então, naturalmente, a gente acha que tudo que a gente tem deve sempre ser conservado. E nem sempre essa conservação vai ser benéfica. Então, às vezes, eu posso ter me acostumado, por exemplo, a ser uma pessoa com determinados hábitos estes que muitas vezes incomodam outras pessoas ou até causam mal a outras pessoas. Mas aquilo está tão incrustado dentro de mim que eu acho que aquilo ali é a minha essência, é o que eu sou, e que por conta disso eu não devo mudar, eu devo conservar, porque se eu não conservar aquilo, eu deixo de ser quem eu sou. E é aí que mora o perigo. Porque se a gente quiser conservar tudo que há dentro de nós, do jeito que as coisas são dentro de nós, muitas vezes nem sempre são pensamentos bons, são atitudes corretas, são visões certas, a gente pode acabar impedindo o próprio crescimento e o próprio progresso, impedindo o processo de reforma íntima. Então a gente sempre tem que estar se perguntando se o que eu tenho dentro de mim, se o que eu sinto realmente é algo bom, é algo positivo, é algo que vai me impulsionar para a frente. Ou se eu estou tendo sentimentos, se eu estou realizando atitudes que, na verdade, irão me manter estático no mesmo lugar. E aí, eu trouxe aqui essa frase, né, que é uma das mais famosas do Pequeno Príncipe, que é: o essencial é invisível aos olhos e só se vê bem com os olhos do coração. Então, nesse processo da gente tentar entender o que é que eu conservo e o que é que eu não conservo, a gente precisa começar a fazer realmente esse resgate interior, né? E pode ser que surjam N dúvidas. Mas será que faz sentido eu ser ainda dessa forma? Será que faz sentido eu ter ainda esse tipo de sentimento? Como é que eu vou saber o que é para ser conservado e o que é que tem que ser melhorado, retirado, neutralizado? E aí vem essa frase, né? Que diz pra gente que tudo aquilo que é verdadeiramente essencial realmente não está na nossa cara. E que só vai poder ser percebido com os olhos do coração. Por quê? Porque os olhos do coração são os sentimentos, as sensações. Quando a gente fala ou pensa alguma coisa que não é boa, quando a gente reage, né, conversando e lidando com pessoas de uma maneira que não é legal, a gente sente isso na hora. A gente sabe que tem alguma coisa errada, né? A nossa consciência nos dá esse alerta. Então, é ligado a isso que nós temos que buscar estar sempre. Porque é aí nesse processo que, opa, por que eu estou
incomodada? Por que que isso aqui está me deixando com raiva? Por que que eu estou triste com essa situação? São essas perguntas que vão ajudar a gente a entender o que realmente é essencial para a gente e o que não é. E aí, continuando, ele traz lá na pergunta 704: tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou, Deus lhe concedeu em todos os tempos os meios de o conseguir? Vejam que pergunta, né? Kardec sempre certeiro. Então, ele deduz: se o homem precisa viver, porque vivendo é que ele progride, então Deus deu condições para que ele possa efetivamente seguir vivendo, porque não adiantaria, né? De repente Deus jogar a gente num lugar em que a gente não ia ter nenhuma forma de sobrevivência, porque a vivência material também precisa de questões materiais. Então, como é que a gente iria viver, por exemplo, se Deus nos jogasse num planeta completamente desértico? Como é que a gente conseguiria se desenvolver ali, né? Então, Kardec tem essa preocupação de entender, ok, eu já entendi que a gente tem que se conservar, eu já entendi que a gente precisa viver para progredir, mas Deus dá as condições para que a gente consiga viver efetivamente? E aí vem a espiritualidade. Numa resposta que, assim, para mim, essa é uma das respostas mais claras que o Livro dos Espíritos nos traz. E é uma resposta que a gente deveria ler sempre, para ressignificar muita coisa na nossa vida e a forma com que a gente se relaciona com o nosso próprio ambiente. A espiritualidade diz o seguinte: sim, né? Sim, Deus dá essas condições. E se ele, né, o homem, a humanidade, não encontra, é que não os compreende. Não seria possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo, né? Que pai seria esse, né? Um pai na vida material, ele se preocupa, né? Ele o filho vai se desenvolver e ele vai estar ali, dá uma escola, né? Dá uma condição de saúde, se preocupa com o desenvolvimento daquela criança. Então a mesma coisa seria Deus, não faria sentido ele nos criar e simplesmente nos jogar ao léu, né? Então a espiritualidade diz que sim, ele dá condições. Só que muitas vezes a gente não entende essas condições. E aí continua: essa a razão por que faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que habitam. Então, nessa frase, a gente entende que a terra tem tudo o que a gente precisa, desde que a gente busque nela o necessário. Visto que só o necessário é útil e o supérfluo nunca o é. Então, a gente sabe que a gente vive num ambiente material de muita desigualdade, né? A gente vê isso no Brasil, nos noticiários, pelo mundo, né? Países, continentes ainda sofrendo com miséria, né? Concentração de renda e tantos outros problemas. E aí é interessante a gente perceber que essa situação adversa, ela não foi uma situação que foi proposta, né? Que era para ser conforme a criação divina. Na verdade, Deus criou o universo com todos os recursos que nos ajudasse a se desenvolver, desde que a gente buscasse nesses recursos o necessário. E aí, quando é que começa a desigualdade? Quando alguém acha que tem que ter além do necessário e vai para o supérfluo. E aí, quando você vai em busca do supérfluo, você pode estar tirando o necessário de outra pessoa. Então, essa frase é muito interessante, porque ela força a gente a pensar o que é que de fato é necessário e o que é supérfluo na minha vida. Né? E aí lembra essa frase de Exupéry, do Pequeno Príncipe, que diz, né, que o essencial é invisível aos olhos. Então, às vezes, eu acho que o necessário é algo que não é essencial.
Às vezes eu acho que o necessário é uma questão puramente material, é uma questão que vai buscar puramente sanar uma paixão minha, alimentar um ego meu. E isso é muito importante de ser percebido, né? Muitas vezes a gente se vê em situações complicadas na nossa vida, a gente se angustia, a gente se desespera, a gente tenta abrir determinadas portas e essas portas continuam se fechando. A gente entra numa sensação, né, num sentimento de que nada está dando certo e que a gente está sendo desamparado e que a gente não vai conseguir nunca chegar a lugar nenhum. E muitas vezes, se a gente parar para pensar direitinho em qual é a razão daquela minha angústia, daquele meu problema, daquela minha dificuldade, daquela minha revolta, pode ser que a razão daquilo seja algo supérfluo, seja algo que de fato não é necessário para mim, mas que eu me deixei levar, seja pela mídia, seja pela sociedade, seja por influência de pessoas, seja por carências minhas internas. Eu me deixei levar e passei a acreditar que aquilo realmente era algo necessário. E aí, quando eu identifico que não é, eu consigo lidar e interpretar a dificuldade, o obstáculo, de uma outra forma. E principalmente eu consigo olhar para o obstáculo e a dificuldade do outro de uma outra maneira. Porque às vezes eu vou olhar para o outro e eu vou perceber que aquilo que para mim é supérfluo, para o outro é necessário. Então não tem para que eu ficar com aquele recurso, né? Quando eu posso ajudar, compartilhar com aquela pessoa que realmente necessita daquilo. Então, é muito importante a gente fazer essas reflexões, né? A gente ter esses pensamentos. Óbvio, isso não quer dizer que a gente vá viver apenas com... Não vá ter nada, né? Vá ter apenas o que comer e água e comida e pronto. Eu não vou me preocupar em ter uma casa confortável, eu não vou me preocupar em ter algum bem material que vai me dar algum conforto. Não é isso, né? Mas é a gente dar o valor certo a essas coisas. Porque principalmente quando a gente pensa de bens materiais, é bom, claro, a gente ter um conforto, a gente ter um lugar em que a gente se sente bem, né? Mas a gente tem que ver direitinho qual é o peso que a gente está dando dessas coisas na nossa vida, para que essas questões materiais elas não acabem se sobressaindo demais. E com isso a gente perca de visão o principal objetivo, que é o progresso moral. E aí ele continua, lá na 716, uma questão mais para frente, ele diz mais ou menos assim, que a natureza, ela na verdade, ela apresenta o limite das nossas necessidades. Mas os homens são insaciáveis, pois os vícios criaram para eles necessidades que não são reais. E aí essa é outra frase que realmente me deixa bastante pensativa, né? Porque novamente ele diz que a natureza ela está aqui para suprir a gente no limite do que nos é necessário, né? Mas por que muitas vezes a gente continua insatisfeito? Porque muitas vezes a gente continua incomodado, a gente acha que não chegou onde deveria chegar, porque nós somos insaciáveis. E da onde vem essa questão de ser insaciável? Vem muitas vezes de vícios, de paixões, que a gente alimenta e que faz com que a gente coloque naquele vício, naquela paixão, uma necessidade que não é real. E a gente acabe o quê? Se perdendo nesse processo, né? A gente acabe não se encontrando. E aí, um outro trecho que eu achei lá no livro, né, que eu quis trazer aqui para vocês, é quando o Pequeno Príncipe ele encontra um aviador, né, que havia caído no deserto. O avião dele tem um problema e acaba fazendo pouso forçado no deserto, onde o Pequeno Príncipe está, porque o Pequeno Príncipe sai lá do seu planetinha e vem para a Terra.
E aí, quando ele encontra e começa a conversar com o aviador, ele diz essa frase, né? O que torna belo o deserto é que ele esconde um poço em algum lugar. Então, a criação divina é tão perfeita, é tão fantástica, que mesmo na situação mais adversa, mesmo no local mais inóspito, existe uma fonte para nos ajudar, né? Mesmo no deserto, existe o oásis, onde você consegue ter acesso à água, onde você consegue se abastecer e ter um abrigo. Então, nada é aleatório, né? E simplesmente Deus não nos deixa ao relento. E aí, ele coloca na questão 705, Kardec, lá no Livro dos Espíritos, né? Ele diz: por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Veja, na anterior, né, que a gente estava vendo, ele questionou justamente se Deus dava os recursos para a gente conseguir viver, né? E a resposta da espiritualidade é que sim, mas que muitas vezes a gente busca além do necessário. E por isso que a gente não consegue ter o recurso que a gente quer, porque a gente está buscando algo que é supérfluo. Mesmo assim, Kardec insiste: olha, mas nem sempre a Terra produz o bastante para fornecer ao homem o necessário. Quer dizer, Kardec está discordando do que a espiritualidade pontuou na pergunta anterior, né? E é muito interessante, porque Kardec ele é meio criquisento mesmo. Ele vai perguntando para ter certeza. E aí ele discorda, ele diz: não, nem sempre a Terra produz bastante. Por quê? E aí vem mais uma vez a espiritualidade bem direta, né? E aí nessa ela é direta tá demais. É que ingrato o homem a despreza. Então a resposta da espiritualidade é que o homem despreza a Terra, despreza o nosso planeta, despreza o local que lhe foi concedido para se desenvolver, crescer e progredir. E aí ele continua: ela, no entanto, é uma excelente mãe. Muitas vezes também ele, né, a humanidade, acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. Então, nesse momento, a espiritualidade pega a responsabilidade e bota na mão da gente. Porque o que é que a espiritualidade diz aí? Olha, a natureza é fantástica. Os recursos são muitos. Porém, são os homens, é a humanidade que não está sendo coerente na utilização desses recursos, que gasta sem saber o dia de amanhã. E isso para a gente é muito claro quando a gente vai no noticiário e vê, né, falar sobre aquecimento global, falar sobre necessidade de economia de água, né, falar sobre poluição. A gente teve aí, acho que no ano passado, né, as nossas praias aqui no Nordeste praticamente poluídas por conta daquele desastre com o navio carregando petróleo. Então, nós não estamos cuidando, nós estamos sendo imprudentes. Como é que a gente pode dizer que o homem não tem o necessário da natureza se nós aqui não estamos cuidando dessa natureza? E o mais interessante é quando a gente pensa que essa resposta da espiritualidade foi no século XIX. 1861, o que é que estava acontecendo? Mais ou menos 1861, ou alguns anos antes ou depois. Confesso que agora eu não tenho certeza. Mas o que é que estava acontecendo naquele momento ali? A humanidade estava vivendo a Revolução Industrial, né? E o que foi a Revolução Industrial? Foi justamente a gente entrar na produção em massa, né? A gente sair do campo, ir mais para as cidades, a gente começar a surgir a questão do capitalismo, do consumo maior. Então, naquele momento ali, a espiritualidade já identificava que a relação não estava sendo muito equilibrada, homem e natureza. E que dirá agora? Será que essa relação nossa hoje com a Terra melhorou? Ou será que nós continuamos entrando naquele ritmo acelerado
de construir, construir, obter, destruir, e aí a gente acaba, né, se tornando cada vez mais imprudentes com esse recurso que nós temos. E aí a espiritualidade continua. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta todas as necessidades, é que ele, mais uma vez, emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Então, é de novo, né, a gente sem saber entender o que é que de fato é essencial, o que é que de fato é importante. E aí ele diz, olha o árabe no deserto, acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades factícias. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer as fantasias, que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte? Como é que a gente pode reclamar que não tem nada, né? Que acabou aquela fonte natural, se a gente esgotou ela simplesmente para satisfazer o nosso prazer? E para se queixar de estar desprovido de tudo quando chegam os dias de penúria. Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Então, é uma chamada, é um puxão de orelha que a espiritualidade nos dá para entender que os recursos estão ali, mas a gente não está sabendo administrar. E aí tem uma outra parte lá no Pequeno Príncipe que ele encontra, né? Ele conhece alguns jardins de rosas aqui na Terra, né? E ele já costumava cultivá-las no planeta dele também. E aí ele fala essa frase: é preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas, se quiser conhecer as borboletas. E aí o que é que ele diz aí? Ele diz que, ó, se eu quiser ver uma borboleta se desenvolver, eu vou ter que esperar ela sair de uma larva, passar por um casulo, até que ela chegue naquele processo de se tornar uma borboleta. Então, existe um tempo, existe uma maturação, existe um processo que vai acontecer aí e que pode ser doloroso, que pode ser incômodo. E por que eu trouxe esse recorte, né? Porque tem também na pergunta seguinte, Kardec fazendo assim: é comum faltar a certos indivíduos o meio de subsistência, mesmo quando cercados pela abundância. A que se deve atribuir esse fato? Então, Kardec, Cri-Cri, insiste de novo. Ok. Mas ainda há certos indivíduos que, mesmo cercados de abundância, faltam meios para subsistir, para viver. Por que isso acontece? Como isso é possível? E aí vem de novo, certeiro, preciso, a espiritualidade. E diz que a razão disso é o egoísmo. Né? Por quê? Porque na maioria das vezes somos nós que buscamos os problemas. Somos nós que não sabemos entender como as coisas devem ser. E aí ela coloca aqui. Essas palavras, né, que ele fala sobre o buscai e achareis, essas palavras não querem dizer que basta olhar a terra para encontrar o que se deseja, né? Ah, Priscila, mas na pergunta anterior estava lá dizendo que tudo que a gente quer está na terra. Então, se eu pedir, vai cair. Eu quero uma água de coco, vai cair aqui em cima de mim, né? Como é que funciona isso? E aí a espiritualidade alerta, diz, ó, não basta olhar a terra para encontrar o que se quer. Tem que se procurar com ardor e perseverança. Ou seja, olha lá o que o Pequeno Príncipe disse. Se eu quero uma borboleta, não vai surgir uma borboleta do nada. Eu tenho que esperar. Existe um processo, existe um aprendizado, existe uma paciência, perseverança e não com indolência, sem se deixar desanimar pelos obstáculos, que muitas vezes são simples meios de experimentar a vossa constância, a vossa paciência e a vossa firmeza. Então, sim, a Terra tem tudo
que pode nos ajudar a sobreviver. Mas para conseguir usufruir disso, eu tenho que ser perseverante, eu tenho que saber procurar. Eu não posso me desanimar quando os obstáculos surgirem. Porque é através desses processos que eu vou me burilando, que eu vou desenvolvendo o meu aprendizado. E aí tem uma nota de Kardec, que eu trouxe só uma parte, que ele diz assim: para todos há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos vícios da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Então, se existem, meus irmãos, desigualdades, se existem pessoas que não conseguem fazer 3 refeições ao dia, é porque existem pessoas do outro lado, né, que estão acumulando muito mais do que o necessário, por ambição, por egoísmo, e não estão permitindo que essas pessoas também consigam se desenvolver e usufruir dos recursos que a Terra tem a nos dar. E nós precisamos entender isso enquanto sociedade, porque se desenvolver na Terra, evoluir, progredir, não é sobre chegar primeiro, é sobre chegar junto. É sobre entender o que é que nós podemos fazer enquanto grupo social para juntos nos desenvolvermos e evoluirmos. É claro que cada um tem seu tempo, é claro que as pessoas estão em níveis de entendimento diferentes, mas nós precisamos ter esse olhar do outro, né? Nós precisamos enxergar também o outro e perceber o que nós podemos fazer para ajudar o outro a chegar aonde todos nós temos que chegar também. Sermos empáticos. E aí um outro trecho, daqui no Príncipe diz também para o aviador: os homens do teu planeta cultivam 5.000 rosas no mesmo jardim e não encontram o que procuram. Quer dizer, eles se enchem de rosas, se enchem de coisas bonitas, de coisas belas, de coisas maravilhosas e mesmo assim não acham o que procuram. E quantos de nós vivemos dessa forma, né? Quantos de nós estamos aí com tantas coisas ao nosso redor, mas que não nos nutrem verdadeiramente, não nos ajudam, não nos impulsionam, que nós achamos que é necessário, mas que a gente continua tendo vazio dentro da gente, mesmo tendo tudo aquilo, né? Então, isso é sobre entender como aproveitar os bens terrenos. E aí, está lá também nesse capítulo, né, a informação da espiritualidade de que os bens terrenos, eles são tudo que o homem pode desfrutar nesse mundo, né, nessa vida material. E aí o Evangelho, segundo o Espiritismo, também tem lá uma passagem que ele fala, né, sobre ser o homem no mundo, mas não ser o homem do mundo, né? Nós estamos numa vida material, nós temos que, querendo ou não, estar atrelados às questões materiais, mas há uma diferença entre eu estar no mundo e eu ser do mundo, né? E aí ele continua, né, que há uma finalidade imposta por Deus para estimular o homem ao cumprimento da sua missão e também experimentá-lo por meio da tentação. Então, os bens terrenos, eles estão aqui, também não é de forma gratuita. Existe um objetivo, né? Primeiro, porque eles podem e devem ser ferramentas para o nosso aprimoramento. Por exemplo, nós estamos agora nos aprimorando através de um bem terreno, que é a internet. A internet foi uma criação do homem. Mas quantas pessoas usam a internet como uma ferramenta de aprimoramento, como uma ferramenta de desenvolvimento? E quantas pessoas usam a internet como mais um meio para alimentar seus vícios ou como mais uma forma de se amarrar a essa vida material, né? Então, será que o nosso tempo
na internet, ele é produtivo? Ou será que nós estamos na internet só alimentando nossos prazeres? São coisas que a gente tem que se perguntar. E que num momento como esse de pandemia, nos ajuda, né, a entender essas outras oportunidades. Porque no momento pré-pandemia, nós não tínhamos palestras, por exemplo, através do YouTube, pelo menos não caminhando. Né? Nós não tínhamos live do Mocidade no Instagram. E agora nós estamos tendo esses recursos, nós estamos usando esses espaços para estudar, para aprender, para divulgar a doutrina. Então, nós estamos percebendo que as criações materiais humanas, elas têm sim uma utilidade também para o nosso aprimoramento. Né? E também é uma forma da gente se experimentar, da gente perceber. Né? Tem a prova da riqueza, que também é falada lá no Evangelho. Se a gente consegue realmente lidar com isso. Né? Se a gente consegue, apesar dos recursos que a gente possa conseguir acumular, manter o olhar aberto para o outro, dividir e compartilhar com o outro, se colocar à disposição para o outro, não só na forma material, mas na forma espiritual, na forma moral, psicologicamente falando. Né? E aí, Kardec pergunta, né? E qual é o objetivo dessa tentação? Qual é a lógica da gente ser tentado por coisas materiais? E aí a resposta é desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Então, novamente, quando a gente tem o supérfluo dominando a nossa vida, significa que nós não estamos sendo racionais. Nós estamos deixando que as emoções nos controlem e não que a razão. Óbvio que a gente não vai ser 100% razão. Óbvio que a emoção é mais do que importante. Mas tudo é uma questão de equilíbrio. Eu só consigo perceber o que realmente é importante se eu raciocinar. Eu posso estar aqui navegando pela internet e eu vou ser bombardeado, por exemplo, de mensagens, de propagandas, de textos, mostrando, dizendo que eu tenho que viajar para tal canto, que eu tenho que comprar tal coisa, que eu tenho que ser tal situação para poder eu ser feliz. Se eu não tiver uma posição, né, de, peraí, vou me afastar um pouco disso e entender qual é realmente o benefício de eu ir por esse caminho. Eu posso me deixar levar pelas emoções e acabar acumulando e direcionando como objetivo de vida coisas que não vão efetivamente me ajudar no meu crescimento na vida na Terra. E aí vem mais uma nota de Kardec, né? Que Deus deu prazer, obviamente, né? Isso não quer dizer que a gente não possa ter prazer com as coisas, inclusive com as coisas materiais. Mas temos que ter cuidado, porque o prazer também existe para que a gente possa se experimentar nessa questão de como que a gente vai lidar com as coisas materiais, né? Da gente buscar esse equilíbrio entre razão e emoção. E aí, existe também uma outra parte, né, lá no livro, que ele diz assim, Pequeno Príncipe: os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo já pronto nas lojas. E essa frase, ela é muito real, né? Porque se a gente for pensar o que o consumismo, né, o materialismo que muitas vezes a gente vê aí na mídia sendo estimulado, tenta te vender é que tudo que você precisa está ali, pronto, disponível. Há um clique. Né? Você entra num site, compra o que você quer e acabou. Você não precisa ter trabalho para nada. Né? Hoje em dia, por exemplo, a gente não pensa, né? A maioria das vezes a gente acaba não pensando em consertar coisas. Isso foi uma coisa que eu até estava refletindo agora na pandemia, né? Uma coisa quebra, você já pensa em cobrar outra para substituir. E aí, nessa pandemia, a gente com restrição de sair, com restrição de lugares, eu comecei a ver certas coisas e digo, não, mas peraí, isso aqui dá para consertar, né? A gente pode resolver de outra forma. Então, muitas vezes a gente se ilude com a facilidade, né, das questões materiais e a gente acaba achando que tudo pode ser comprado, tudo pode ser resolvido a um clique. E não é bem por aí. E aí, a gente pode pensar, como eu falei antes, né? Ah, mas isso quer dizer que eu não devo procurar o conforto, que eu não devo procurar ter coisas materiais se eu trabalho, se eu batalho, se eu ganho meu dinheiro,
e aí depois eu não posso pegar esse dinheiro e reverter em bem-estar para mim, em conforto para minha família. Isso está certo, isso está errado? E aí Kardec pergunta para a espiritualidade: o homem deve ser censurado por procurar o bem-estar? E aí a espiritualidade responde: o bem-estar é um desejo natural. Então é normal que a gente queira se sentir confortável. Mas Deus proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Por quê? Porque, como a gente viu lá atrás, se eu abuso do uso dos recursos, vai faltar para alguém. Então, isso é contrário ao instinto de conservação. Ele não condena a procura pelo bem-estar desde que não seja conseguida à custa de outras pessoas, nem venha diminuir as vossas forças físicas e as vossas forças morais. Então, cabe a gente tentar pensar, né? O que é que a nossa sociedade considera como bem-estar? O que é o bem-estar para a gente? Será que esse bem-estar nosso, ele está pautado em questões que podem prejudicar outras pessoas? Será que esse bem-estar nosso está pautado em coisas que podem diminuir nossa força física, possa nos denegrir moralmente? São essas perguntas que a gente tem que ter, né? E aí, ele fala aqui também, o horário passa que é uma maravilha, né? Então, eu já estou vendo que eu já estou chegando, tenho que dar uma acelerada. E aí ele fala também sobre a questão da alimentação animal, né? Sobre se realmente a gente não deve consumir a carne animal, né? E aí a gente sabe que hoje em dia isso também é algo que está muito em voga, que tem sido muito falado, né? O movimento vegano, o movimento vegetarianismo. E aí ele diz que na nossa constituição física, a carne alimenta a carne, pois do contrário o homem perece. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar suas energias e sua saúde para cumprir a lei do trabalho, e que ele deve se alimentar conforme exija o seu organismo. Particularmente, eu entendo aqui que não há uma condenação, né? Mas também isso não quer dizer que é condenável quem busca o vegetarianismo ou o veganismo. Eu entendo que essas pessoas elas já estão buscando, sim, ter uma outra relação com a natureza. Porque hoje a gente vê que muitas vezes o consumo da carne, principalmente nos dias atuais, ele está atrelado a várias questões que não são sustentáveis para a nossa natureza, né? Desde frigoríficos, abatedouros, e como tudo isso é formado, né? Como toda essa indústria hoje surgiu, ela acabou prejudicando e muito também o desenvolvimento da natureza. E isso a gente também precisa observar. E aí ele também diz, a abstenção da alimentação animal ou de qualquer outra, como expiação, tem algum mérito? Eu achei interessante, eu até grifei, porque ele diz assim, tem, né? Se privar desse alimento representar um benefício para outra pessoa, e que para Deus só há mortificação quando há privação séria e útil. Então, aqui eu entendo que ele está chamando a atenção para, ok, você pode até se abster de determinado alimento, né? Como algo que você já está buscando aí se desenvolver e não ter mais determinada necessidade material. No entanto, isso não é o suficiente, né? Porque, na verdade, nós precisamos nos desenvolver moralmente, nós precisamos evoluir moralmente. E, para isso, a gente precisa verdadeiramente também, e muito mais importante ainda, a meu ver, é a gente também fazer essa pergunta sobre o que a gente tem dentro de nós, na parte emocional, na parte realmente dos pensamentos, dos sentimentos, né? Porque não é o que, como Jesus falou na Bíblia, não é o que entra na boca do homem que o prejudica, mas o que sai. Então a gente também tem que ter esse cuidado, né? De como é que a gente está se reformando. E aí a gente pode também já concluir aqui que os sofrimentos voluntários, né, que ele também pergunta, as questões da autoflagelação, isso é contra a lei de conservação? Como é que fica isso, né? E aí a espiritualidade diz que para nada serve, quando não concorrem para o bem dos outros, né? Então, eu me flagelar para eu me tornar uma pessoa melhor, né? Eu sei que existem muitas coisas nesse sentido
que são ritualísticas, de crenças de religiões específicas. E aqui a gente não está condenando isso. Mas nós, como espíritas, dentro do entendimento que temos, por exemplo, faz sentido a gente fazer um jejum, né? Um jejum para que a pandemia termine mais rápido, para que o coronavírus se vá. Não vai fazer muito sentido, né? Porque a gente tem um outro entendimento e aqui ele diz que é mais frutífero, é mais proveitoso você ser útil a outra pessoa, você ajudar, você praticar uma caridade. E aí ele diz, né, que o instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos e que nós precisamos fustigar, né? Nós precisamos, na verdade, burilar, desenvolver o nosso espírito e não o nosso corpo. Se a gente tem que mortificar, ferir, digamos assim, alguma coisa, que seja o nosso orgulho, que seja o nosso egoísmo. Então, são os nossos sentimentos, né? E não as questões materiais. Não é o nosso corpo material que a gente tem que flagelar. É o que nós estamos sentindo que nós precisamos controlar, raciocinar, entender e desenvolver. Tá? E aí, quando a gente olha para a história da humanidade, o que é que a gente vê? Muitas vezes a gente tem uma relação predatória com a natureza, a gente tem uma relação predatória com o semelhante, né? Uma busca de acúmulo de riqueza, de exploração entre as nações, de desigualdades sociais, de práticas de escravidão, de guerras. A gente tem uma relação predatória com a gente mesmo, né? Alimentando medos, ansiedades, depressões, transtornos psicológicos, praticando suicídio. Tudo isso é contrário ao instinto de conservação. Né? Então, a gente não conserva a natureza, a gente não conserva o próximo, a gente não se conserva. E a lei natural, novamente, traça para o homem o limite das suas necessidades. Quando ele passa, é punido pelo sofrimento. Se o homem sempre escutasse essa voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males que causa a natureza. Então, precisamos repensar como estamos vivendo e como estamos aplicando essa lei de conservação nas nossas vidas, né? Eu estou preservando o ambiente em que eu vivo? Eu estou respeitando os que me cercam, aprendendo a viver melhor em sociedade, conservando laços fraternos? Eu estou respeitando quem eu sou, buscando me conhecer? Porque, vejam, se a gente agride tanto a natureza, se a gente tem um posicionamento tão predatório ainda com o ambiente em que a gente vive, é porque a gente não entende o que realmente é essencial para a gente. E para a gente entender o que é essencial para a gente, eu preciso primeiro me amar e eu preciso me conhecer, né? Então, a gente só conhece bem as coisas que a gente cativa. E aí, trazendo de novo o Pequeno Príncipe, os homens não têm mais tempo de conhecer nada, compram tudo nas lojas. E como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Então, nós precisamos verdadeiramente nos entender, nos perceber, saber o que é essencial para cada um de nós, perceber o que é que de fato me faz feliz. Não o que é imposto pela sociedade, que é o que deve me fazer feliz, mas o que dentro de mim eu acredito, eu sei que é o que me satisfaz. E me perguntar se isso causa algum dano ao meio ambiente, se isso causa algum dano às pessoas que me cercam, se isso prejudica alguém. E se as respostas forem que não, então aí sim eu devo buscar essa transformação de dentro para fora. E me conservando, conservando ao próximo, conservando o ambiente que estamos, nós vamos estar verdadeiramente alinhados à lei natural, à lei de Deus. E aí sim poderemos aproveitar essa nossa estada na Terra da melhor forma possível, colhendo os aprendizados, apesar dos obstáculos e apesar das dores, porque temos que nos lembrar, tudo que a gente precisa, a Terra nos fornece. Tudo que nós precisamos para essa vivência pode estar à nossa disposição se a gente souber respeitar a si, respeitar ao próximo e respeitar o nosso ambiente. Então, eu vou parar a minha explanação por aqui. E aí, se alguém quiser comentar ou perguntar alguma coisa, estou à disposição. Ô, Pri, tá me ouvindo? Eu tinha colocado lá no chat, né, a questão de o essencial
E o supérfluo é uma questão de amadurecimento, né? Eu lembro que quando até jovem coloca muita coisa como essencial e quando o tempo passa a gente vê que é supérfluo, né? E às vezes a gente sorri, se envergonha ou vê o quanto aquilo ali era bobo e investir tanta energia. Conseguir o quanto antes saber o que é essencial, o que é supérfluo, pode nos conservar muita energia. E aí a gente está dentro da conservação. A gente não deve desperdiçar energia, a gente não deve colocar energia aonde não dá. Isso pode ser numa conquista material, isso pode ser num esforço sobre-humano para se tornar já um espírito superior. Né? Acontece muitas das vezes com as pessoas que adentram no espiritismo, começam a conhecer o novo espiritismo e acha que de uma hora para outra vai dar pronta, digna para o mundo, nem de regeneração, mas para o mundo, né, felizes. E isso tem que ter muito cuidado com essa situação, né? Onde é que eu estou colocando energia, se vale a pena, se não é momento de eu tirar daquela situação e colocar em outra e assim prosseguir de uma maneira mais segura esse passo de evolução que a gente está passando. Né? É bem interessante, né? Essencial e supérfluo. E você falou do Pequeno Príncipe, eu me lembro do filme Mowgli, o Menino Lobo, onde o Balu canta lá, né? Só o essencial, o supérfluo é demais, né? Somente o E necessário. é bem O colocado, né? extraordinário é demais. Oi? Somente Oi, o Pri? necessário, né, que ele canta. Somente o necessário, somente o necessário. Parabéns, viu? Mais uma vez, excelentes palavras trazidas por você. Obrigada, Gil. Felipe. Oi, gente. Parabéns, Priscila. Muitas informações relevantes. O paralelo com o livro é fantástico. Inclusive, eu me lembro, fazendo uma capacitação pela evangelização infanto-juvenil, lá no, se não me engano, foi no Guilom, em que estava lá a Virgínia, para não conhece, foi quem alavancou a educação do Caminhando, junto com a Arlene, a esposa de tio Romildo, e o tema era basicamente esse, na realidade era esse, o essencial é o invisível aos olhos. E traçaram muitos paralelos com esse livro. Para mim, marcou bastante, porque eu lembro que eu, se não me engano, eu ganhei esse livro quando era pequeno. Tentei ler. E olha que eu era uma criança que gostava de planetas, tinha uma imaginação fértil, mas achei muito viajado. Meu pai, foi o primeiro livro dele, isso lá na década de 70, e adorou. Mas é um livro que, aparentemente viajado para mim, depois eu pude ver que tinha um essencial que, no momento, meus olhos não viam. E é importante ressaltar, eu trazer isso, porque eu estou vivenciando muito isso nessa quarentena, que às vezes a gente começa a se achar muito supérfluo. E nas discussões filosóficas com a gente mesmo, a gente termina vindo a melancolia, que a gente já traz tendências de outras vidas, e aí fica naquele achar, poxa, será que eu estou indo bem? Não estou, pendendo mais para o lado negativo. Então, que às vezes, ao invés de tentar olhar um todo e buscar analisar tudo, a gente presta atenção naquela flor que está bem na nossa frente. Seja a nossa mãe, seja o nosso marido, seja o nosso filho, seja aquela coisa que seja a nossa bênção na vida da gente, que Deus colocou. Porque se a gente prestar atenção ao detalhe, é o detalhe que vai perfumar a nossa vida. E não esse contexto enorme de pensamentos, de dúvidas e de racionalismo que só geram mais dúvidas existenciais. Eu trago isso porque eu passo muito por isso, já que eu sou do tipo pensar demais e agir de menos. O pessoal diz me conhece, se bem que no Diz eu ajo bastante. Não é um lugar em que eu realmente me solto, porque eu me sinto à vontade para isso. E eu acho que a gente que é espírita tem essa responsabilidade de não deixar a razão pesar demais e tentar não desistir de si mesmo, mesmo nessas horas. Porque Jesus, mesmo nos estertores da cruz, não desistiu de ninguém. Verdade. Ok. Então, eu acho que com a hora a gente já finaliza, né, Douglas? É,
Mas é muito, gostei muito, Priscila, muito bonita a sua palestra. Gostei muito da comparação que você fez, a utilização do livro O Pequeno Príncipe, nos chamando a atenção para abrirmos os nossos olhos, né? E principalmente a nossa mente para o belo que existe na nossa vida, o quanto de maravilhoso existe no nosso entorno e muitas vezes nós não conseguimos visualizar. E como fazia o Pequeno Príncipe, né? Ele sempre procurava e via o lado positivo das coisas. É muito bom. O Pequeno Príncipe é um livro que realmente merece muita atenção nossa, porque ele traz muito conhecimento. Não é um livro para criança, muitas vezes as pessoas Isso. acham que é um livro de criança. É um livro para adulto mesmo, porque traz ensinamentos muito profundos e as correlações que ele faz são maravilhosas. Parabéns. Mas chegamos à nossa hora, né? Vamos então fazer a prece de encerramento, que eu peço a você, Priscila, para fazer. Tá bom, ok, então. Então, eu queria agradecer de novo a vocês por poder estar presente aqui, né? A gente fazendo essa troca. E vamos agora nos acalmarmos, sintonizar com essa energia que trocamos nessa última hora, né? E pedimos ao Pai, pedimos, Senhor, para que possamos ter força, ter coragem de cotidianamente mergulhar dentro do que somos, entender todos os cantinhos do nosso espírito, da nossa mente, do nosso ser, para que a partir desse entendimento, que pode ser doloroso, demorado, trabalhoso, mas muito necessário, a gente consiga realmente perceber o que é importante, o que é necessário, o que deve ser conservado em nossas vidas. E dessa forma, como nosso amigo Gil falou, nós possamos canalizar as nossas energias verdadeiramente para aquilo que importa. E que não nos falte nunca a fonte maior dessa energia, que é o amor, a luz, a grandiosidade da criação divina que sempre está ao nosso redor. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Assim seja. Assim seja.